Pessoal, meu nome é Wendel Bento Geraldes, eu sou professor do Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia. E esta é a apresentação do resumo expandido intitulado Ensino à Distância através do uso de podcasts para cursos técnicos e superiores do Instituto Federal de Goiás. Nessa apresentação, nós vamos ter uma pequena introdução sobre o trabalho, vamos falar também sobre o podcast Radim, vamos falar sobre as considerações finais do trabalho e as referências bibliográficas. A popularização da informática e da TI. A maior acessibilidade aos computadores, aliada ao acesso à internet, à telefonia móvel e aos serviços de streaming de áudio e vídeo, proporcionaram à população mundial mais acesso à informação e ao conhecimento. Várias das rotinas humanas podem ser feitas agora usando o computador e a internet. Vamos falar então agora sobre alguns conceitos de podcast. Os podcasts começaram como transmissões de rádio pela internet. A partir daí, sites ou locais de compartilhamento de arquivos de áudio foram utilizados para disseminar esses programas. Podcast também pode ser considerado um método de transmissão e distribuição de dados, e também serve para divulgação de notícias. Muito bem. Mas qual o potencial educativo do podcast? Bom, no processo de ensino-aprendizagem, ele pode trazer maior interesse na aprendizagem por ser uma metodologia inovadora e que traz uma forma diferente de levar a informação e conhecimento até o estudante. Ele também favorece o aprendizado adequado ao ritmo do estudante, pois o estudante pode fazer o download dos episódios de podcast e ouvir quando e onde ele quiser. Ele também pode ser usado dentro e fora da escola. Eles também podem ser utilizados com produção autoral pelos estudantes, ou seja, os estudantes podem criar seus próprios podcasts e, com isso, falar sobre temas do seu interesse. A prática de falar e ouvir, ela favorece muito a aprendizagem significativa. E os podcasts proporcionam essa possibilidade. Bom, vamos falar agora sobre a criação de um podcast. O primeiro passo para a criação de um podcast é a gravação do arquivo de áudio. Essa pode ser feita diretamente no serviço de hospedagem de streaming de áudio ou através de um dispositivo de gravação de áudio e depois enviado à plataforma de distribuição. Existem dezenas, centenas de plataformas com essa finalidade. Bom, quais são as ferramentas de gravação e edição de podcasts? Nós temos aqui 3 ferramentas utilizadas nesse trabalho: o WavePad, Adobe Audition e o Audacity. Este último foi utilizado efetivamente neste trabalho. Aqui nós podemos ver as ferramentas de gravação e edição de áudio. E agora nós vamos falar um pouco sobre o podcast Ratinho. Em que contexto esse podcast foi criado? Bom, a partir do dia 15 de março deste ano, houve uma paralisação das atividades presenciais no IFG, Instituto Federal de Goiás. Algumas ações institucionais no enfrentamento da Covid-19 foram realizadas, como a fabricação de álcool em gel, a fabricação de máscaras e algumas atividades educacionais voltadas aos estudantes que estavam em isolamento social. Havia uma grande dificuldade dos estudantes em acessar essas atividades pela falta da internet de banda larga ou por esses estudantes terem apenas o telefone celular, um smartphone, com um plano de dados pré-pago, que é limitado nesse sentido. Bom, surgiu então a ideia de se criar um podcast como alternativa viável e eficaz para a disseminação desse conhecimento. Um podcast sobre informática e tecnologia da informação. E com isso nasceu o podcast Radim. Aqui nós podemos ver a tela principal no navegador da plataforma Spreaker, onde o Radim está hospedado. Nós temos os episódios e também algumas informações básicas sobre ele. É importante salientar que o podcast pode ser ouvido diretamente na plataforma ou os episódios podem ser baixados no computador ou celular do usuário para que ele possa ouvir quando e onde ele quiser. Bom, vamos então às considerações finais. O aumento do consumo de streaming de áudio durante a pandemia de Covid-19 é algo sem precedentes na história da internet. E por isso trouxe o interesse em utilizar essas tecnologias de streaming de áudio para a educação. É claro que o podcast não é uma ideia nova, ele já existe há muito tempo
mas surgiu novamente o interesse em utilizá-lo justamente pelo fato dos arquivos de áudio serem pequenos, poderem ser baixados no celular ou no computador do usuário para serem ouvidos quando e onde ele quiser e ocuparem pouco espaço nesses aparelhos. O interesse foi avaliar os efeitos do uso de podcasts no ensino profissional e tecnológico. E como trabalhos futuros, pretende-se a aplicação de um questionário de avaliação do podcast para futuros projetos de ensino. Bom, essas são as referências bibliográficas. Gostaria de agradecer a oportunidade e a atenção de vocês. Um abraço e até breve.